Toda a minha vida percebi outros tempos, outros lugares, percebi outras pessoas em mim. E acredite-me, você também os percebia. Você, meu futuro leitor. Lembre-se de seus dias de criança. Esse senso de percepção de que estou falando lhe voltará como uma experiência de infância. Naquela época você não estava formado, não estava cristalizado. Você era plástico, uma alma fluida, uma consciência e uma identidade em processo de formação e de esquecimento. Bem-vindo ao canal Marcador A Vida Entre Páginas e Livros. E o destaque de hoje, O Andarilho das Estrelas, livro de Jack London, escrito em 1913. Ficou esquecido, ficou guardado ali durante 80 anos e só foi publicado em 1993. Aqui no Brasil também, essa edição é de 1993. Depois eu acho que teve uma segunda edição e é um livro hoje talvez um pouco difícil de se encontrar. Talvez você ache aí nos sebos ou em e-book, não sei se foi reeditado recentemente. E é um dos livros do Jack London que eu mais gosto. Essa é a terceira vez que eu estou lendo esse livro desde a época do lançamento e quero apresentar ele aqui no canal para você. O Jack London é um dos grandes escritores americanos, né? Influenciou muita gente e é um daqueles escritores que a vida e a obra dele se misturam, então tem muita coisa autobiográfica nas histórias do Jack London. Dois grandes clássicos, né, da literatura norte-americana, que é Os Caninos Brancos e O Chamado Selvagem, que são dois livros do Jack London, foram inspirados em viagens do Jack London para o Alasca, foram inspirados na Corrida do Ouro, que o Jack London também participou. O Jack London era um cara que gostava muito da natureza, vivia tudo em excesso, gostava muito de comer, de beber, lia em excesso, escrevia em excesso e por causa de beber também em excesso, acabou morrendo muito cedo, aos 40 anos de idade. Então ele escreveu muita coisa, muita aventura, né? A gente vai acompanhar ali histórias marítimas. Ele, em determinada época da vida, ele comprou um barco, ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro porque ele se endividou por causa desse barco, cruzou o Pacífico. Então a gente tem ali O Lobo do Mar, A Viagem do Snark, que são grandes livros de aventura no mar. O Jack London chegou a comprar uma fazenda, queria construir uma fazenda modelo, se preocupava muito naquele sistema capitalista, com as pessoas de baixa renda, ali, com as pessoas que não conseguiam sobreviver muito. Então ele colocava muito isso nos seus textos também, defendia muito isso. Foi socialista durante a vida toda, só no final da vida ali que acabou saindo do partido. Então era um cara que escrevia muito e acabou influenciando outros escritores, né? Há um tempo atrás eu mostrei um livro do George Orwell aqui no canal, o Na Pior em Paris e Londres, e o George Orwell é um dos caras que teve muita influência de Jack London. O próprio Jack Kerouac, o beatnik Jack Kerouac, teve muita influência também de Jack London. Então é um grande escritor, um dos grandes escritores americanos que eu quero passar também a mostrar aqui no canal. Já vi alguns canais aí mostrando os livros mais conhecidos, eu quero mostrar esses outros livros do Jack London e também conto aí com a sua sugestão. Se você gosta do Jack London, também dê aí a sua sugestão de algum livro do escritor para a gente comentar aqui no canal. Hoje eu vou falar então do Andarilho das Estrelas e queria te fazer uma pergunta. Você acredita em vida após a morte, em vidas passadas? Porque essa história ela tem a ver um pouco com essa coisa de vidas passadas, mas independente de acreditar ou não, o que a gente vai ter aqui são grandes aventuras, né? Porque o Jack London era um grande escritor de aventuras. E aqui ele usou um artifício muito bom para criar lugares e personagens, assim, ele deve ter se divertido muito escrevendo esse livro. E ele não acreditava em vidas passadas, ele era um cara mais cético. Ele dedica esse livro para a mãe dele, e a mãe dele era espírita, era médium, e ele vai dizer o seguinte, ó: minha querida mamãe, aqui está todo o argumento de tua postura segundo a qual apenas o espírito persiste enquanto a matéria perece. Sinto-me bastante culpado de tê-lo escrito, porque não acredito em nada disso. Acredito que o espírito e a matéria estão tão intimamente ligados que ambos desaparecem juntos quando a luz se apaga. Então ele era um cara muito cético. Aqui ele vai aproveitar o depoimento de um ex-detento também,
e vai discutir muito como era esse sistema principalmente na penitenciária de San Quentin, como os presos eram tratados, né? Então ele vai discutir muito como o uso da tortura, essas coisas todas. Mas a gente vai ter um grande livro de aventura, na verdade. A gente vai ter um livro onde a gente vai realmente viajar em boas histórias. E qual que é a história desse livro? A gente começa então com a história de um professor de agronomia chamado Darrell Standing. E esse professor, ele era professor numa universidade da Califórnia, e ele vai cometer um crime, ele vai assassinar um outro professor, e por causa disso ele vai ser condenado à prisão perpétua. Então ele vai cumprir essa prisão perpétua na penitenciária de San Quentin, nos Estados Unidos. Mas ele vai acabar ficando só 8 anos nessa penitenciária. Logo no começo do livro a gente vai descobrir que ele está escrevendo essas memórias, essas lembranças no corredor da morte. Ele vai ser enforcado, então ele está escrevendo essas lembranças ali no corredor da morte, no presídio de Folsom. E então ele vai narrar essas histórias que a gente vai acompanhar aí no Andarilho das Estrelas. E o que é a história? Depois que ele é preso, que ele está ali na penitenciária de San Quentin, vão acontecer alguns episódios que vão acabar mudando aí essa pena dele, até que ele seja enforcado depois de 8 anos ali. Então, logo no começo da história, um dos presidiários ali dentro da penitenciária de San Quentin vai começar a espalhar um boato de que trouxe para dentro da penitenciária alguns explosivos e escondeu. Daí o diretor da penitenciária vai questionar esse cara, e ele vai dizer: quem sabe onde está escondido é o Darrell Standing, esse outro preso que está aqui. E o Darrell não sabia de nada, né? Onde tinha explosivo, era uma grande mentira, na verdade. E quando o diretor vai questionar o Darrell, ele vai dizer que não sabe, e o diretor vai falar: então você vai para o calabouço e eu vou te colocar na camisa de força até que você me conte onde estão os explosivos. E como ele não sabe, ele não vai contar, vai para o calabouço e vai começar a ser colocado aí na camisa de força. E toda vez que ele é tirado da camisa de força, vão questioná-lo sobre os explosivos, e ele vai dizer: olha, não sei de explosivo nenhum. Até que aquilo ali vai virar um jogo. E quando ele está no calabouço ali, ele descobre que tem mais 2 presos no calabouço. E ele vai descobrir que esses presos, eles conseguem conversar entre eles ali. Ele começa a prestar atenção que sempre ele ouve batidas com os nós dos dedos nas paredes, né? Cada um está numa cela bem afastada, mas ele ouve essas batidas, e ele começa a prestar atenção naquelas batidas e vai começar a decifrar aquilo, vai entender que aquilo é um vocabulário, que eles estão usando, um alfabeto que eles estão usando ali para se comunicar. Ele vai encontrar a chave daquilo, vai decifrar aquele alfabeto e vai passar a conversar também com esses 2 presos ali. E um deles, que é o Ed Morrell, vai dizer para ele: olha, você está sendo colocado muito aí na camisa de força, você não vai resistir, é melhor você contar aí onde estão esses explosivos. Ele vai dizer: não sei de explosivo nenhum. Então o Ed Morrell vai dizer para ele: olha, já fiquei muito na camisa de força e eu encontrei uma maneira de me livrar das dores aí da camisa de força. E ele vai contar para ele que ele conseguiu sair do corpo, fazendo um desdobramento, uma espécie de viagem astral ali. A alma dele saiu do presídio. O Darrell Standing vai acreditar na história. E tem um outro preso ali, que é o Jake Oppenheimer, que tentou também fazer isso e não deu certo, e ele acaba, durante o romance todo, ele vai estar sempre ali dizendo que isso tudo é uma grande mentira, é só ilusão, sonho, é delírio ali de quando eles estão na camisa de força. Mas o Darrell Standing vai acreditar nessa história. O Darrell Standing é o narrador da história, e vai começar a fazer, quando ele é colocado na camisa de força, quando ele não está aguentando mais a dor ali, que ele está quase desmaiando, ele consegue se libertar ali através de um desdobramento, de uma viagem astral. Ele consegue sair do corpo. Na primeira viagem, ele realmente faz uma viagem ali pelos céus da Califórnia, pelas estrelas, e daí, a partir
dessa primeira viagem, ele começa a entender aquilo e começa meio que ter um controle dessa morte em vida ali. Então ele, sempre que o diretor desce ali para questioná-lo sobre onde estão os explosivos, ele fala: olha, pode apertar mais a camisa de força, porque quanto mais apertam a camisa, mais fácil para ele é se libertar ali daquelas grades. E daí começa a nossa história. Daí o Jack London vai usar esse artifício para contar aí grandes aventuras desse personagem em vidas passadas, em outras vidas. E ele foi muitas coisas nessas outras vidas, né? A primeira viagem dele aí para uma vida passada, a gente vai ter a história de um conde, o conde Guillaume de Saint-Marc. Esse conde vive, eu acho que na França, e ele é apaixonado por uma, não sei se uma condessa, e ele vai acabar duelando por causa dessa condessa. Então aí a gente já vai ter uma primeira história de uma fuga ao passado aí do nosso narrador. E depois ele vai ficar, como ele vai conseguir controlar essas viagens, ele vai ficar indo e vindo nessas vidas e contando essas histórias. Quando ele volta, quando ele é tirado da camisa de força, quando ele tá ali na cela, ele consegue contar essas histórias para os dois presidiários que estão ali, e depois, né, pra gente aí, ele tá contando essa história à espera de ser enforcado ali no corredor da morte. Então ele vai fazer essa viagem várias vezes, nessas viagens várias vezes. Ele vai ser um eremita no Egito, então a gente vai ter a história desse eremita no Egito. Vai ser um menino, um garoto chamado Jesse, um garoto de 8 anos. O pai desse menino, ele tá levando uma daquelas caravanas de carroças, né, com muitas famílias para cruzar o oeste americano ali, e quando eles estão no deserto eles vão ser surpreendidos por índios. Então a gente vai ter a visão desse cerco por esse garoto, pelo Jesse, esse menino de 8 anos. A gente também vai ter a história aí do Adam Strang, que é um marujo inglês que depois de um naufrágio acaba caindo numa ilha e cai na graça de uns nativos dessa ilha, acaba casando com a irmã de um dos nativos. E depois de um tempo também ele vai parar na China. Na China ele chega a ser quase príncipe num palácio, mas vão ocorrer umas traições ali. Ele vai se casar com uma mulher muito bonita na China, e depois de alguns acontecimentos, ele e a esposa vão passar o resto da vida como mendigos ali na China. Então a gente vai acompanhar essa história do Adam Strang, que é uma história muito interessante também. E o Jack London, ele vai usar um grande guerreiro saxão, que é o Ragnar, que aparece em várias histórias saxônicas aí. Ele vai usar o Ragnar também em uma passagem, em uma das encarnações aí do nosso personagem, na época de Pilatos, na época de Jesus Cristo. Esse guerreiro saxão, ele acaba se tornando um soldado de uma legião ali de Pilatos, e ele vai presenciar então uma das passagens da vida de Cristo, e a gente vai ter essa história contada aí pela visão desse soldado. E vamos ter muitas outras histórias. A gente vai ter um outro também sobrevivente de um naufrágio, um cara chamado Daniel Foss, que vai acabar ficando sozinho numa pequena ilha, uma ilha que não tem subsídio nenhum ali para ele. Então é uma ilha toda de pedra, mas ele vai conseguir sobreviver ali pegando água da chuva e comendo carne de foca. Então ele vai ficar longos anos nessa ilha. E depois, mais para o final do livro, o Jack London vai voltar para os nossos ancestrais. Então a gente vai ter umas encarnações do narrador como um dos primeiros habitantes da Terra ali, um dos primeiros guerreiros a criar arcos, um dos primeiros homens a cultivar a terra. E vai fazer uma grande elegia às mulheres também. Em muitas dessas viagens sempre tem grandes mulheres que os narradores aí vão estar exaltando. Então são histórias muito legais.
na verdade, assim, você não vai ficar preso ali na penitenciária de San Quentin, né? Você não vai ficar ouvindo histórias de um calabouço. Você vai viajar junto com o personagem aí por várias vidas. Então é uma grande experiência de leitura. Eu gosto muito, como eu disse, já li, é a terceira vez que eu leio O Andarilho das Estrelas. E é a minha dica para você que está aí do outro lado. Então, se você quer um grande livro de aventura, temos aí O Andarilho das Estrelas do Jack London, um grande livro. E fico aí à espera também das suas sugestões. Quero falar mais do Jack London aqui no canal. Como eu falei, quando eu me tornei um leitor ali, um ávido leitor de Jack London, eu comecei a procurar muitos livros, né? E encontrei na época um livro que foi publicado, acho que em 1943, essa biografia do Irving Stone, Jack London, A Vida Errante de Jack London. É um livrinho também, uma biografia muito boa para você conhecer a vida e a obra do Jack London. E tem também um livro mais recente, que é o Jack London, Uma Vida, que já é uma biografia mais romanceada, mas também muito boa, que futuramente eu vou apresentar aqui no canal. Agora, um detalhe também do Andarilho das Estrelas, como eu falei, eu tinha comentado, esse livro ele foi baseado também nos relatos de um ex-presidiário, e esse ex-presidiário é o Ed Morrell, que está aqui nessa história também. Só que os relatos do Ed Morrell, o Ed Morrell chegou a lançar um livro chamado O 25º Homem, A Estranha História de Ed Morrell. Ele não cumpriu pena também perpétua ali na prisão de San Quentin, e depois que ele saiu, ele acabou fazendo várias palestras e acabou contribuindo também para chamar atenção sobre os maus tratos nas penitenciárias. Então, depois que ele saiu da penitenciária, ele foi um palestrante assim, que contribuiu muito para mudar algumas leis nos Estados Unidos em relação à vida nos presídios. E ele acabou se tornando amigo também do Jack London. Então, ele foi um dos grandes responsáveis aí por contar como que era a vida nos presídios, como eram as torturas, né? E foi um dos grandes responsáveis por semear um pouco dessa história na cabeça do Jack London. E esse livro do Ed Morrell, esse livro não foi publicado, eu acho, aqui no Brasil. Tenho curiosidade também de ler esse livro. Então essa é a dica de hoje, espero que você goste aí do Andarilho das Estrelas, esse livro do Jack London, e fique à vontade para dar os seus pitacos literários aqui no canal. Lembrando que você pode participar mandando e-mail, pode deixar aí seus comentários e apresente o canal também para os amigos. Inscreva-se se ainda não é inscrito, isso é muito importante. E eu vou estar por aqui toda semana, sempre comentando um bom livro para você e com você aí do outro lado. A gente se fala semana que vem, tá certo?